Êxodo 19, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Pai, a tua palavra, Senhor, nós queremos que o Senhor venha trazer, Pai, algo direto aos nossos corações. Deus, que os céus continuem rasgados neste lugar. Deus, e que a tua presença possa vir de uma forma maravilhosa. Pai, nós queremos, ó Deus, ser ativados. Ó Deus, queremos ser, Pai, transformados pela palavra, Senhor amado, da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor fala que Deus, quando tirou o povo do Egito, ele tinha um plano, ele tinha um propósito, tinha uma intenção para os filhos de Israel. Uma intenção de levantar um reino de sacerdotes, onde todos seriam sacerdotes. Todos seriam representantes do Senhor para toda a terra. E nós vemos que essa intenção de Deus não parou e não mudou. Quando nós vemos Jesus, ele se revelou em Apocalipse, e Apocalipse 1, versículo 5 e 6, fala assim: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Ele nos fez reis e sacerdotes. Palavra do Senhor também, Apocalipse 5, versículo 9 e 10, fala assim: cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós fomos comprados para sermos feitos, para sermos moldados, para recebermos uma identidade. O apóstolo Pedro, quando falava daquilo que nós somos, 1 Pedro 2,9 também diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala que nós somos. É quem somos. Nós temos uma identidade, nós temos algo que nos identifica. Identidade é um conjunto de características, potencial, de peculiaridades, de comportamento, que identifica uma pessoa. E Jesus falou que ele nos comprou e nos fez sacerdotes para Deus e Pai. Nós fomos comprados com o seu sangue e ele nos fizeste para o nosso Deus, reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Então, muitas vezes nós ficamos orando: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Quem eu sou? Gastamos tanto tempo buscando de Deus qual é o propósito, qual é a missão. E nós precisamos entender que muitas das coisas que nós somos já está escrito na palavra do Senhor. O conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos, nos dá autoridade. E hoje Deus vai te dar uma autoridade. Deus vai te dar uma autoridade maior, porque nós vamos falar hoje do sacerdócio para todos os santos. Toda a igreja é um povo sacerdotal. Amém, queridos? Isso quer dizer o quê? O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que representava Deus. É aquele que falava em nome do Senhor. É aquele que era o embaixador do Senhor, um que tinha uma procuração de Deus, fazia as coisas em nome do Senhor. O sacerdote, ele tinha uma figura sempre de alguém que estava com o incensário, com brasas de fogo e com um incenso para ficar queimando o incenso, porque o sacerdote era um homem de oração, um homem de intercessão. E a palavra do Senhor fala que a casa do Senhor será chamada casa de oração.
Nós sabemos que somos sacerdotes. O problema é que nós precisamos deixar essa verdade entrar dentro de nós. Tem pessoas que nem sabem ainda o que é ser sacerdócio. O sacerdote dos últimos dias. Mas nós todos temos uma identidade. Nós todos temos uma característica, uma qualidade. Nós todos temos que viver como um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus vivo. Nós, muitas vezes, não entendemos o que é o ministério sacerdotal. Por exemplo, quando a gente vem para a igreja, o sacerdote, ele tem comunhão direta com Deus, ele é um representante de Deus. Ele está o tempo todo ligado com os céus. Ele não está esperando algo. Às vezes a gente vem num culto e quando a gente se reúne, tinha que reunir um povo sacerdotal. Todos queimando incenso, todos com brasas vivas, queimando, subindo aquele perfume até as narinas do Senhor. E a tua fumaça, com a minha fumaça, ia aumentando uma densa fumaça, onde a glória de Deus viria sobre a sua igreja. Mas o problema é que a gente fica esperando o ministro de louvor trazer a presença de Deus. Tem pessoas que chegam assim e falam, não, hoje o culto tem que ser uma bênção, porque eu estou arrebentado hoje. Daí espera que o ministro de louvor, faça alguma coisa, pega um laço espiritual e lace você e te empurre para Deus, te empurre para a presença de Deus. Eu fico esperando que o pastor tenha uma palavra de Deus e o sobrenatural de Deus aconteça quando o homem de Deus ore com você. Quem tem uma mentalidade assim não entendeu o sacerdócio. Você não precisa de ninguém para ter experiência com Deus, para viver uma realidade de intimidade com Deus, porque você já é um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus vivo. Você já é um procurador do Senhor, um representante do Senhor. O problema é que nós transferimos responsabilidades. Amado, você não precisa de ninguém para ter experiência com Deus. Desde quando você nasceu de novo, você tinha que orar de costa para a cama. Sabe para quê? Para cair na unção sozinho no seu quarto. Você tinha que levar para o teu quarto uma toalha para cair em prantos na presença de Deus. Ou ficar ali com a mão na barriga dando gargalhada sozinho no teu quarto, sendo visitado pelo Senhor. Não precisamos de alguém para nos fazer arrepiar, chorar, tremer ou sentir alguma coisa. Você é alguém que tem acesso ao céu. Você foi separado para entrar no Santo dos Santos, como sacerdote do Deus vivo. Não podemos transferir, queridos. Transferir para poucos. A gente ainda divide, o clero e os leigos, os pastores e as ovelhas. Nós somos sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal. Jesus construiu, Ele me salvou, Ele te salvou para te levantar como um sacerdote, uma sacerdotisa do Deus vivo. Amém, queridos? Mas para nós entendermos o ministério sacerdotal, nós temos que pensar no sacerdócio da antiga aliança. Na antiga aliança, primeiro, Deus chamou os patriarcas como sacerdotes, chamou também algumas pessoas como Noé, Melquisedeque, Jetro como sacerdotes. Mas quando chegou no Monte Sinai, Deus regulamentou e organizou uma classe sacerdotal. Quando tirou o povo do Egito e era uma nação, agora não mais um povo, mas uma nação, Ele organizou os sacerdotes. O povo todo era para ser um reino sacerdotal, mas eles não quiseram. Então Deus separou da tribo de Levi, Ele separou da família de Arão, e da linhagem de Arão seria sacerdotes do Senhor. E tinha dois tipos de sacerdotes. Tinha o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, e tinha os filhos, a linhagem sacerdotal, que eram sacerdotes, era o tipo 2. O tipo 1 fazia os sacrifícios, estava no átrio, estava no santo lugar, mas ele não entrava no santo dos santos. No santo dos santos, lá onde estava a arca, com os querubins da glória, que representava o trono, que é cercado pelos querubins da glória,
só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. E quando nós olhamos para essa revelação do sacerdócio da antiga aliança, nós perguntamos, o que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, eu quero falar que a antiga aliança, ela é uma representação das coisas espirituais. Hebreus 8:5, Hebreus 10:1, 1 Coríntios 10:11, fala que aquilo que literal acontecia no Antigo Testamento era uma representação espiritual. Então nós vemos que o sacerdócio do Antigo Testamento é uma representação espiritual do nosso sacerdócio. Mas qual é o tipo do sacerdócio que nós temos? Nós temos sacerdócio, sabe qual? O tipo 1. Porque Hebreus 10:19 fala assim: meus irmãos, tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou. Quem entra no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. E hoje, todos os irmãos, você, somos chamados para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10:16 fala assim, 4:16, perdão, fala assim: cheguemos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro no tempo oportuno. Para chegar no trono que representava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote. Então nós temos um sacerdócio especial. E o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da purificação. Ele tinha que entrar com sangue, e ele ficava o dia todo, toda a nação fazia o jejum consagrado. E ele entrava com campainhas na sua vestimenta, porque ele fazia intercessão pela nação. E na intercessão que ele fazia pela nação, toda a nação era purificada no dia do Yom Kippur. Mas hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser, no dia que você quiser, porque o véu foi rasgado. E você tem um sacerdócio especial. Um sacerdócio especial. Mas para nós estarmos vivendo alguma coisa, nós temos que primeiro conhecer, depois nós temos que nos ver, e depois nós temos que nos comportar com aquilo que nós conhecemos. Amém, queridos? Então eu queria falar agora um pouquinho, abra a palavra do Senhor em Êxodo 28. Êxodo 28. Eu quero falar um pouquinho sobre a indumentária, as vestimentas do sumo sacerdote e dos seus filhos. Por que eu quero falar um pouquinho sobre a roupa, sobre o traje deles? Porque como nós falamos, as coisas naturais tinham uma representação espiritual. E o que fala de roupa? O que é a roupa nossa, a nossa roupa espiritual? Tem um versículo onde fala da nossa roupa espiritual, que lá em Apocalipse 19:8, fala que Jesus, ele deu para a sua igreja, ele deu para a sua noiva, vestimenta de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então fala que a roupa que é dada para a igreja, espiritualmente falando, é as nossas atitudes de justiça, de retidão. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida com Deus, ela representa nosso traje espiritual, a nossa roupa espiritual. Eu estou vestido espiritualmente daquilo que eu vivo com Deus. Você está vestido espiritualmente daquilo que você vive com Deus. O teu comportamento é a tua vestimenta no mundo espiritual. Porque o linho fino, a vestimenta que foi dado para a noiva, são os atos de justiça. É o comportamento de retidão, uma vida de temor, uma vida de devoção, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade, uma vida de oração, uma vida de escolhas corretas, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de oração.
Isso é a minha roupa, a tua roupa. A tua vida, as tuas atitudes, as tuas obras, são as tuas roupas. Por isso que fala que a roupa resplandecia, porque Deus coloca glória. A roupa era pura, porque Jesus nos lava com o seu sangue. E precisamos, cada vez que errar, nós temos um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Por isso que nós temos que manter alva as nossas vestes. Salomão falou assim, em todo tempo, não falte óleo sobre as vossas cabeças, e a sua veste seja alva, seja branca, seja limpa. Quem tem que manter suas vestes limpas é você. Amém, queridos? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a roupa. Então, se a roupa representa a vida, o comportamento, o estilo de vida, a devoção, então a roupa do sumo sacerdote representa a vida de um sacerdote, o comportamento de um sacerdote, as escolhas de um sacerdote, um coração de um sacerdote. E Deus falou o que é para mim? Kleber, você é um sacerdote? Ele falou para você, você é um sacerdote? Você é uma sacerdotisa? Então você precisa saber como funciona o seu sacerdócio. O que você deve ser e viver como um sacerdote. Amém, queridos? Então vamos ver agora algumas revelações da indumentária dos sacerdotes. Êxodo 28, versículo 9. Tomará 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra lapidário, com o lavor de selos, lavrará essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastada ao redor, em ouro as fará. E aporás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então, a vestimenta, a indumentária, ela colocava no final, né, o éfode, o peitoral, e tinha 2 pedras que eram lavradas, 6 nomes de cada tribo em cada pedra. E era colocada no ombro do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Isso mostra o estilo de vida, funcionamento, um coração. Ele tinha que andar com aquelas pedras nos ombros. E fala que aquilo era em memória, em lembrança, para ele se lembrar diante do Senhor daquilo que era a sua função, era a sua vida, era o seu chamado, era a sua identidade. E eu quero falar que a primeira revelação da palavra aqui é que o sacerdócio é quando nós entendemos que nós carregamos no ombro a responsabilidade por todos os salvos. Amado, eu quero que você entenda uma coisa. O sacerdócio é quando você não só está disposto a servir os teus interesses, mas quando você está disposto a servir o corpo de Cristo, servir a igreja. O sacerdócio colocava no ombro. Ombro fala de responsabilidade. Ombro fala de serviço. Ombro fala de você colocar algo para você estar assumindo uma identidade de servo. Então nós temos uma identidade de servo. Nós somos sacerdotes e nós temos que colocar nos ombros todos os salvos, toda a igreja. Eu não só faço parte do corpo, eu sou responsável pelo corpo. Eu não só faço parte da noiva, eu sou responsável pela noiva. Você também é responsável pela noiva, responsável pelo corpo. A tua vida, o teu sacerdócio é falar: Senhor, eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para colocar nos ombros o peso, o encargo de estar servindo os teus filhos. Porque os filhos de Israel hoje é o povo da aliança. E o povo da aliança, na dispensação que nós estamos, é a igreja. É a igreja do Senhor. Amém, queridos?
A segunda coisa que eu quero falar sobre a vestimenta está no versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também fará para o peitoral cadeiazinhas de igual medida na obra de trança de ouro puro. E versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Ele tinha 12 pedras nos ombros, mas aqui no peitoral, tinha uma bolsa, e um peitoral nessa bolsa, ele carregava as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Então fala que ele carregava no coração, não só no ombro, mas no coração. Deus, ele procura pessoas que vai amar a igreja, amar a noiva, amar o corpo de Cristo. Pessoas que não só vão oferecer os seus talentos, a sua vida, a sua habilidade, oferecer aquilo que Deus tem te dado para servir outras pessoas, mas também vai colocar o coração para amar, para ter paixão, para ter empatia, para se colocar no lugar, para ter misericórdia, para interceder, para chorar, para se compadecer. Ele carregava no peito as 12 tribos. E nós temos um ministério sacerdotal que temos que também ter essa identidade de entender que estamos ligados num corpo e que temos que amar esse corpo, amar a igreja do Senhor, amar o povo de Deus. Porque se o ministério principal do sacerdote era intercessão, imagina alguém intercedendo, apaixonado por vidas, apaixonado pela igreja, apaixonado pelo povo de Deus, onde você não só vai servir, não só vai chorar pelas tuas causas, pelas tuas dores, pelos teus problemas, mas você vai colocar no coração o problema de outros, das vidas, das almas. A nossa reunião vai ser um culto de avivamento, que vai ter sacerdotes se unindo, amando a igreja, servindo a igreja, adorando o Senhor, intercedendo pelos propósitos de Deus. Uma vida egoísta é uma vida infeliz. Jesus foi o homem completo, amém, queridos? Ele foi o homem mais feliz da terra, o homem perfeito. E ele falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu só me realizo, você só se realiza quando você está se doando. Se você vê a pessoa, quanto mais egoísta é, mais vazia ela é. Quanto mais ela quer, mais ela demanda, mais o buraco é sem fundo. Enquanto mais ela pensa só nela, mais fria ela é, mais insensível ela é, mais sem coração, ela fica desumana até mesmo. O homem, quando é egoísta, ele se torna desumano. Porque quando nós pensamos só na gente, nós estamos ativando uma natureza diabólica, uma natureza bestial, uma natureza caída. Mas quando nós ativamos o amor e entendemos uma vida de serviço, de doação, nós encontramos um prazer na vida, um propósito na vida, um significado na vida. É por isso que Jesus foi o homem completo e ele veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir. Amém, amados? E eu queria falar também, Êxodo 28, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará os juízos dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Dentro dessa bolsa do peitoral de juízo, tinha duas pedras, chamadas Urim e Tumim. E Urim e Tumim ele carregava para
buscar os juízos de Deus para o povo de Israel. Sabe o que era isso? Que dentro do peito dele, ele tirava essas pedras para consultar a Deus. E Deus falava para o povo o que deveria acontecer, a direção, Urim, o Tumim, o sim, o não. E ele ouvia Deus, e Deus falava com Arão, e Arão falava com o povo. E eu quero falar para você, Deus não colocou duas pedras do Urim e Tumim em você, no teu coração. Deus colocou o Espírito Santo no teu interior. Nós temos o Espírito do Filho que está no nosso coração, para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, para nos falar das coisas que vão acontecer, para usar a nossa boca para abençoar. Então hoje todos nós temos no peito, aqui no nosso interior, como fala, do teu interior fluirão rios de águas vivas, falando a respeito do Espírito Santo, aqui bem no interior, bem no centro do peito. Nós temos o Espírito Santo, que sai das entranhas, no centro do meu espírito, que fala comigo, que fala com você. E fala para quê? Para que saia os juízos de Deus, as direções de Deus, a mensagem de Deus, os decretos de Deus, os conselhos de Deus, para servir o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Todos nós fomos capacitados, porque nos tornamos a habitação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar comigo e através de mim, falar com você e através de você, para trazer os decretos do Senhor para o povo do Senhor, os juízos de Deus para os filhos de Israel continuamente. Agora, eu pergunto para você, quando você não ora por ninguém, não serve ninguém, não tem esse apreço por ninguém, o que Deus vai falar? O que Deus vai te capacitar? O que Deus vai te dar experiências maiores? As experiências, elas vêm quando você entende o teu chamado, a tua identidade sacerdotal. Amém, queridos? Nós precisamos falar, Senhor, eu quero receber essa identidade, eu quero me ver nessa identidade, eu quero funcionar nessa identidade, eu quero ser um sacerdote do Senhor, porque o Senhor me comprou para eu ser um sacerdote. O Senhor não me comprou para eu ser um membro de igreja, o Senhor me comprou para eu ser um sacerdote. Por isso eu preciso ter responsabilidade, eu preciso amar, eu preciso ouvir a voz de Deus para abençoar outras vidas. Eu preciso, Senhor, viver a minha identidade sacerdotal. Também no versículo 36, fala assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor. Atalaás como um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará sobre a testa de Arão. Olha só, além de toda a roupa especial, que tinha cores azuis, tinha bordada de ouro trançado, era algo muito lindo. Ainda ele tinha uma chapa, uma lâmina de ouro na testa, pegando toda a testa. O pessoal que tem testa grande ia ficar feliz, ia ter mais ouro na testa, né? Você que não seria mais complexado quem tivesse testa grande, porque a lâmina de ouro ia ser maior. Porque fala que eles tinham que ter uma lâmina de ouro, pegando toda a testa de ouro puro, escrito santidade ao Senhor. Eles andavam não debaixo de árvores, andavam no deserto, e o ouro puro, polido, aquilo era um reflexo, era algo que doía os olhos. Eles andavam com uma chapa de ouro na testa, santo ao Senhor, santo ao Senhor. O que é isso? Que na identidade sacerdotal, nós temos que ser representantes da santidade de Deus. Nós temos que representar Deus na identidade de Deus. Deus é santo, e devemos ser santos também. A lâmina de ouro estava na testa, era um odó na testa. Porque a santidade começa nos processos de raciocínio,
nos nossos valores, naquilo que chega na nossa mente, muitas vezes pensamentos contaminados, vontades contaminadas, mas nós usamos a nossa decisão para mudar esses pensamentos, porque temos um chamado à santidade ao Senhor, e nós vamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Uma mente santa faz você ser um homem santo e uma mulher santa. E a identidade sacerdotal é uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Amém? Você tem que andar, as pessoas têm que saber, não que você é crente, porque fala crentez. Eles têm que saber que você é crente pelas suas atitudes. Eles têm que olhar e falar assim, cara, como que você consegue? O que é isso? Que alegria é essa? Que paz é essa? Que amor é esse? Aí você fala depois, é Jesus. Primeiro eles veem a santidade, depois você fala, é Jesus. A gente quer pregar Jesus quando a gente não vive. A gente quer enfiar a goela abaixo nas pessoas algo que a gente não vive. E aqueles homens, eles tinham que viver, porque, na verdade, eles eram um refletor. Todos estavam de olho neles. Eles viviam com aquilo preso na testa. Eles tinham que fazer de acordo com aquilo que estava sobre eles. Está sobre a minha vida, sobre a tua vida. O ministério sacerdotal santo. Amém, queridos? E versículo 38 fala assim, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as suas ofertas, de suas coisas santas, estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então fala que ele tinha lâmina de ouro na testa, escrito santo ao Senhor, para santificar os filhos de Israel. O propósito de viver uma vida de santidade é ter autoridade para ajudar pessoas. O teu comportamento te dá autoridade. Não adianta a gente querer falar algo que não vive, porque não tem autoridade. Jesus, ele pregava não como os escribas, porque ele tinha autoridade, porque ele vivia o que pregava. Ele falou, tudo que os escribas falam, vocês obedeçam. Os mestres da lei, os fariseus, obedeçam. Mas não faça conforme as suas obras, porque eles falam e não fazem. Por isso que eles não tinham autoridade. Jesus tinha autoridade porque aquilo que ele ensinava era aquilo que ele vivia. Não adianta a gente aprender, decorar a Bíblia, ou pregador, pegar estudo na internet. Se não tiver vida, não tem autoridade. Se não viver, não tem autoridade. Nós temos autoridade naquilo que nós vivemos. Deus permite a gente passar por algumas situações que você fala, Deus, por que estou passando por isso? Para ter autoridade. Quem nunca teve fome nunca vai ter autoridade para ajudar uma pessoa que está com fome. Quem nunca sofreu uma perda não vai ter conhecimento do processo que Deus o levantou. Porque no processo que Deus o levanta, é aquilo que te dá autoridade. Deus permite muitas coisas nas nossas vidas para nos dar autoridade. Quando você cresce, quando você aprende, quando você é um homem levantado por Deus em alguma área, nessa área você tem autoridade. Por isso fala, para eles serem santos para santificar. Serem santos para santificar. Amém? Abra comigo em João 17, nós estamos já encerrando. Eu quero falar de Jesus, amado. Jesus, ele também viveu e vive o ministério sacerdotal. João 17, versículo 9. Fala que Jesus, Hebreus 3, versículo 1, fala assim, meus irmãos, cuide da vocação que vocês têm, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é o sumo sacerdote.
Hebreus 7, 25 fala assim: Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porque ele vive para interceder por nós. Ele vive intercedendo por mim e por você. Ele é o sumo sacerdote também. E assim como ele é, nós temos que ser. E aqui fala de uma oração sacerdotal de Jesus. João 17, 9 fala assim: eu não rogo por eles, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, que são teus. Então nós vemos que Jesus fala assim: Pai, eu não estou rogando, eu não estou intercedendo. O meu ministério sacerdotal não é para o mundo. Meu ministério sacerdotal é para aqueles que o Senhor me deu, aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitaram a tua palavra. É por eles que eu rogo, que eu intercedo, porque eles são teus. Ele fala depois, versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele estava orando: Pai, guarda, Pai, protege, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por aqueles que foram alcançados pelo evangelho do reino. Ele não estava orando só pela dor que ele ia passar na cruz. Ele estava falando: Pai, o meu ministério, o meu chamado sacerdotal é por eles, por aqueles que se converteram. E ele fala ainda, versículo 13: estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra. O sacerdote, ele trazia a palavra, ele trazia a vontade de Deus, ele ministrava. E fala: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Jesus intercede por mim e por você até hoje, para que a gente seja livre do mal. Ele intercede até hoje. Quantos livramentos, quanto socorro, quantas coisas que você não vê. Porque nós temos um intercessor à direita do Pai, que vive para interceder por mim e por você. Esse é o chamado sacerdotal. Ainda no versículo 17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Olha que tremendo. Fala assim: Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Eu me submeto para que eles aprendam a submeter. Eu fui batizado sem ter pecado para ensinar o caminho do batismo para eles. Eu fui tentado no deserto e passei sem ter conforto nenhum, mas só pela fidelidade da tua palavra, por causa deles. Eu sofri afronta, escárnio. Eu abdiquei da minha glória para viver a humanidade perfeita, para que eles sejam santificados na verdade. Eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados. É o sumo sacerdote, que é santo ao Senhor, para santificar os filhos de Israel. Nós temos o mesmo ministério, queridos, de sermos santos para santificar, de intercedemos pela igreja, como a noiva de Cristo, amarmos o povo de Deus. Quando tiver oração incessante pela igreja, nós vamos ver as nossas reuniões, cultos de avivamento, de poder, porque não vai ter resistência, não vai ser poucos carregando o peso dos ombros. O intercessor, aquele que serve, ele está carregando o peso de muitos. Mas quando todos entenderem que são sacerdotes, o peso vai ficar leve e a glória de Deus vai vir. As coisas dos céus vão acontecer. Os milagres vão voltar para a igreja. Porque Deus vai olhar e não vai ver um povo que está passivo, esperando, mas um povo que se reúne, cheio de brasas de fogo,
queimando incenso, intercedendo, amando, ouvindo a voz de Deus, sendo um canal de Deus para cada um. E Deus vai fazer coisas incríveis no meio do seu povo. Nós precisamos entender que esse é o nosso chamado. Nós somos, você é sacerdócio santo. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé. Quero que você feche os seus olhos. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo fora do propósito, a gente fica tão inquieto. A vida cristã, ela é feita de altos e baixos quando nós estamos fora do propósito. Mas quando nós amamos o que Deus ama, quando nós entendemos a nossa identidade e o porquê estamos aqui, a nossa identidade primária é que nós somos sacerdotes. Você precisa se ver como um sacerdote. Você precisa se comportar como um sacerdote. Deus vai te encher de autoridade. Sacerdote tinha autoridade porque representava o Deus vivo. Ele tinha autoridade para liberar os decretos de Deus, porque o próprio Deus falava com ele e decretos autorizados saíam da boca dele, porque ele estava carregando nos ombros os filhos de Israel. Quando ele orava, o povo era purificado, porque ele estava levando sacrifício, levando o sacrifício pessoal, o sacrifício da nação. Ele não intercedia só por ele intercedia para Deus purificar a nação. Ele chorava pela santidade da nação. Ele chorava pelo bem-estar da nação. Ele não chorava pelas suas coisas, mas chorava pelos propósitos maiores do Senhor. Quero que você agora, no nome de Jesus, esteja ouvindo essa mensagem, não para você saber o que é um sacerdote, mas para você assumir uma identidade. Assumir uma identidade. O avivamento não vem enquanto a gente tiver a mentalidade de esperar que alguma coisa aconteça. De esperar ser influenciado por alguém. Nós temos que influenciar uns aos outros, sim. Mas eu, você, cada um de nós. Jesus, quando foi escolher o povo sacerdotal, os apóstolos, ele não escolheu os teólogos, os fariseus, os saduceus, os mestres, lá do sul de Jerusalém. Ele escolheu do norte os galileus, iletrados, indoutos, ignorantes, sem conhecimento, para mostrar que para ser sacerdote não tem que ter teologia, tem que ter um coração. A dona de casa é uma sacerdotisa. Aquela pessoa que nunca estudou na vida é um sacerdote. O empresário é um sacerdote. Aquele que está na porta recebendo os visitantes é um sacerdote. Aquele que nasceu de novo já é um sacerdote. Aquele que é um ancião na igreja é um sacerdote. É o sacerdócio para todos os santos. É uma identidade para você, para a sua vida, para o seu coração. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor, Deus, tem uma unção para transformar, Deus, a minha vida, a vida do meu irmão, para que a gente possa ir se encaixando dentro das características, das qualificações da nossa identidade verdadeira. Pai, nós estamos num processo, Senhor amado, de transformação, de ser, Deus, cada vez mais sendo parecidos com Jesus, cada vez mais sendo transformados à imagem de Jesus. Deus, eu oro que o Senhor traga o peso nos ombros, ó Pai,
do amor, Deus, pela tua noiva, como o Senhor é apaixonado por ela, como o Senhor serviu, Pai, a tua noiva. Cada vida se dispõe a servir naquilo que pode, porque o Senhor mesmo disse que a seara é grande, poucos são os obreiros, que é para rogar ao dono da seara que levante mais obreiros, mais sacerdotes para a sua seara. Deus, cada vida em cada lugar, que teus filhos possam viver o sacerdócio, que haja amor, meu Pai, que haja empatia, misericórdia, paixão, que haja alegria, Senhor, que haja identificação, que haja, ó Deus amado, entranhas de misericórdia que levará a ações, levará, Deus, a toques, a responsabilidades. Que haja, Senhor amado, a tua voz, meu Senhor, para ser liberada, conselhos, ó Deus, decretos, mensagens, profecias, palavras do Senhor, que nós vamos ministrar uns para os outros e vamos ser construídos, edificados, levantados como um povo sacerdotal que é boca de Deus, que é representante de Deus uns para os outros. Deus, eu oro, Deus, que a santidade venha, que essa mitra de ouro, essa placa de ouro venha ser colada, Pai, na minha testa, na testa do meu irmão dessa noite, para que ele venha viver, meu Senhor, sabendo que ele é santo, que ele tem que separar a sua vida, que ele tem que abandonar as coisas imundas, que ele tem que deixar aquilo que é pecaminoso, que ele tem que pensar, Deus, naquilo que é puro, escolher aquilo que é puro, porque a sua mente está cheia da palavra pura, da pureza dos céus. Deus, eu oro, Senhor, que cada vida seja um instrumento na sua casa, um instrumento, Senhor amado, no seu trabalho, um instrumento, ó Deus, na igreja, para santificar, para aproximar pessoas de Ti, para que o ministério sacerdotal venha a ser vivido, Deus, em cada vida, em cada coração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor.